Nós sabemos que na Idade Média, e ficou conhecido na história como uma idade de trevas, de escuridão, e escuridão no sentido mais profundo da palavra, que as pessoas elas eram extremamente ignorantes em muitos aspectos, e a igreja medieval, ela proibiu durante séculos e séculos a Bíblia Sagrada nos lares das pessoas. Eles se julgavam serem os únicos preparados para interpretar a Bíblia, e assim eles ensinavam várias e várias doutrinas que a própria Bíblia condenava e condena. E nós conhecemos esse período terrível que ficou registrado na história. Satanás, ele tirou, por meio da igreja, o acesso das pessoas à palavra de Deus. Mas o tempo passou, as revoluções surgiram, a idade moderna chegou, nós já não mais estamos na idade moderna, mas na idade pós-moderna, na era pós-moderna, e hoje a Bíblia, através da imprensa, ela está em todos os lares. E eu duvido que em cada um dos nossos lares, das pessoas aqui presentes, não ter pelo menos 3 exemplares da Bíblia Sagrada. E hoje nós temos Bíblia em todas as linguagens, formas, acessível até mesmo no celular, nas mídias sociais. Então, a Bíblia está em acesso livre a todas as pessoas, com exceção de alguns países, obviamente, mas, em geral, a Bíblia ela tem sido disseminada no nosso mundo ocidental e no mundo no geral. Mas Satanás, ele não está parado, ele continua atacando a palavra de Deus. E hoje, mesmo com a Bíblia Sagrada, muitas pessoas têm contestado, têm contrariado, têm atacado a palavra de Deus. Muitos movimentos têm se levantado, pessoas influentes, que por sua influência têm influenciado muitas pessoas. Então, hoje existe, eu diria até um certo ativismo contra a palavra de Deus, em uma roupagem do cristianismo. Quantos aqui já não ouviram pessoas dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Ela contém a palavra de Deus. Alguém aqui já ouviu isso? Essas frases estão tão frequentes, inclusive no advento das redes sociais. Agostinho de Hipona, ele tinha uma frase célebre que dizia que se nós cremos na Bíblia Sagrada só naquilo que nos convém e rejeitamos aquilo que não nos convém, então não é na Bíblia que nós cremos, mas em nós mesmos. E tem muitas pessoas que têm contrariado, dizendo que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, ou Jesus, ou a Bíblia. Eu tenho visto pessoas influentes falarem isso. É impossível você aceitar a Bíblia e ao mesmo tempo aceitar a Cristo, ou vice-versa. Existe todo um ataque à palavra de Deus. E daí nós sabemos o contexto em que nós vivemos, religioso, no nosso país e no nosso mundo no geral, onde igrejas são criadas o tempo todo, mas existe uma grande confusão teologicamente falando no nosso meio. Então, o estudo de hoje é o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Será se é possível um cristão que segue a Cristo ser contra a Escritura? É o que nós iremos estudar hoje. E o primeiro texto que nós iremos ler é em João 5,39. Jesus estava em um diálogo com líderes religiosos do seu tempo, e olha só o que ele falou a respeito das Escrituras. João 5,39 é um texto que todos nós até temos de cor, mas vamos ler rapidamente esse texto. Nós sabemos o contexto aqui. Jesus ele estava exatamente explicando a sua missão aqui na terra. João 5:39. Olha só o que Jesus falou, mas antes vamos fazer mais uma breve oração. Pai querido, aqui estamos, Senhor, com a tua santa palavra aberta. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos por meio do teu Santo Espírito e não sermos enredados pela sutileza, as vãs filosofias do nosso tempo presente. Inunda os nossos corações com esperança, com a paz do teu Santo Espírito. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. João 5,39, Jesus falou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus estava falando para os líderes religiosos
Eles examinavam as Escrituras, porque julgavam ter nelas a vida eterna. Isso é verdade ou mentira? Verdade. E são elas mesmas que testificam de mim, disse Cristo. E no versículo 40, olha só o ponto aqui. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Este é um dos textos que os teólogos pós-modernos ou progressistas, como alguns falam dos nossos dias, usam para dizer que ou a Bíblia ou Cristo. Os líderes religiosos eram zelosos com a lei, com a Torá, com o sábado, com os mandamentos, com as ordenanças bíblicas. E o que foi que eles fizeram com Cristo? Mataram. Só que existe uma grande contradição nisso, porque os líderes religiosos, eles não guardavam lei, eles não obedeciam à palavra, eles não amavam, portanto, não obedeciam à lei. O próprio Jesus falou, a lei foi dada para vocês, mas nenhum de vocês a observa. Então, existe esse contexto. Jesus, em várias ocorrências bíblicas, eu vou ler aqui algumas referências, chamou as Escrituras Sagradas de Palavra de Deus, Palavra da Verdade, Escrituras, Escritura da Verdade, Palavra de Vida, Santas Escrituras, Santas Letras, ou ainda a Palavra de Deus. São os nomes que o próprio Cristo e a própria palavra dá a si mesmo. Então, Jesus, ele nos orientou que para sermos cristãos, precisamos, diferente do que muitos dizem, aceitar a palavra de Deus e a Ele como aquele que pode nos dar a vida eterna. A expressão lei era usada para designar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, e os profetas, os demais livros, totalizando quantos livros no Antigo Testamento? 39 livros. E Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, ele falou que não veio anular a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, nem tampouco os profetas, as demais escrituras do Antigo Testamento. Outra mentira sutil que nós escutamos nos nossos dias é que o Antigo Testamento também não está mais em vigor nos nossos dias. Creio que todos nós já ouvimos isso. Pessoas influentes, pregadores influentes no Brasil e no mundo pregam essas mentiras, contrariando aquilo que quem falou? O próprio Senhor Jesus Cristo. É uma ironia alguém falar que é cristão, mas contrariar o que o próprio Cristo disse. Que repreensão severa Jesus fez aos líderes religiosos com relação a esse ponto que nós estamos estudando, a palavra de Deus. Em Marcos, capítulo 22, versículo 29, olha só o que Jesus falou. Aliás, em Mateus 22, 29. Todos encontraram? Respondeu-lhes Jesus. Jesus estava falando para uma classe que hoje é conhecida como a classe dos saduceus, os liberais. Os saduceus eram aqueles que tiravam algumas coisas, não criam em algumas partes da Bíblia. Já os fariseus, eles acrescentavam outras coisas que não estavam na Bíblia, a própria tradição deles. A mesma classe, as mesmas classes existem nos nossos dias. E Jesus, dirigindo a eles, falou: vocês erram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso nos evoca ao texto de Osés, capítulo 4, versículo 6, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, Jesus se referiu aos líderes religiosos, que eles erravam porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus, contrariando o que muitos hoje, insistentemente, dizem. Eles eram zelosos com a lei, zelosos com as Escrituras, mas rejeitaram a Cristo. Jesus não mente. Jesus falou que eles erravam, isto é, em não aceitarem a Ele, em não virem a Ele para terem vida, porque eles não conheciam as Escrituras e nem muito menos o poder de Deus.
Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado, a Bíblia Sagrada? Será se nós estamos seguros em confiar em partes que nos agradam da Bíblia e aquilo que não nos agrada? Não, isso não é inspirado, isso, portanto, não é palavra de Deus. Colocando assim a Bíblia com base nos nossos próprios julgamentos e inclinações pecaminosas. Em Pedro, aqui o profeta Pedro e apóstolo, na sua carta aqui, só abrir aqui, na sua segunda carta, capítulo 1, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha só o que ele nos diz. Sabendo primeiramente isto. Quantos aqui já ouviram? Eu vou acreditar em um livro que foi escrito por comedor de feijão como eu. Parece que isso a gente escuta em todos os lugares, né? Mas olha só o que Pedro, aqui inspirado pelo Espírito Santo, nos diz. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, não é ideias particulares de uma pessoa individual, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Nós devemos e precisamos confiar na totalidade da palavra de Deus, conforme o próprio Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, na sua segunda carta ao jovem Timóteo, capítulo 3, 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou nós aceitamos toda a Escritura, ou também nós rejeitamos toda ela, porque não existe opção de nós ficarmos com uma parte e rejeitar a outra. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento, praticamente todo, foi escrito na língua hebraica. Algumas pequenas porções foi escrito na língua aramaica. E nos dias de Cristo, era uma língua também muito falada. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, que era a língua comum do povo, conhecida como koiné. Então, até porque a filosofia grega ela estava em alta na sociedade e ainda está hoje. E ela já foi traduzida em mais de 2.500 línguas e dialetos. Está acessível em todos os idiomas e dialetos. E nós temos acesso diretamente às palavras da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. De tal forma que nós não precisamos errar com as sutilezas, os enganos dos últimos dias. Nós sabemos, irmãos, a firme palavra profética nos diz que Satanás ele bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras, serão vencidos por seus ataques nesses últimos dias. Portanto, ele inventa todo o artifício possível para ocupar as mentes, para não termos tempo com a palavra de Deus, mas também para colocar vãs filosofias na mente dos homens e das mulheres, de tal forma que eles deixem de crer na veracidade da palavra de Deus. E quantas pessoas que já creram na palavra de Deus, influenciados por essas vãs sutilezas dos últimos dias, não mais creem na totalidade da palavra de Deus. Tem feito de Jesus um ativista social, tem feito de Jesus um revolucionário, um homem que foi influente e tocam basicamente mais na parte do amor, que Jesus realmente é amor, mas omitem as partes que contrariam as nossas inclinações e os nossos gostos pessoais. E daí existe todo um ativismo dentro e fora do cristianismo com relação a esse clima tenso em que nós vivemos, a relação entre a Bíblia Sagrada, que nós como cristãos precisamos ter como seguidores de Cristo. Jesus, ele era um ferrenho estudante da palavra de Deus. Era um grande conhecedor das Escrituras, não simplesmente por ser Deus, homem encarnado, mas porque ele era um ferrenho estudioso das Escrituras Sagradas. E pela iluminação do Espírito Santo,
ele tinha uma compreensão exata da sua missão no mundo e da nossa responsabilidade como seus seguidores, de exaltar a palavra de Deus nessa geração onde o ateísmo, as vãs filosofias têm minado a fé de milhares de pessoas na palavra de Deus. Tudo em nome do politicamente correto. É a geração pós-moderna, a geração chamada por filósofos, a geração Z, a geração que não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, única regra de fé e prática, ok, desde que eu não contrarie a ideia de outra pessoa que não crê que a Bíblia é a única palavra de Deus. Se eu creio que o casamento, a única forma aprovada pelo céu, é o casamento heteromonogâmico de um homem e uma mulher, e um único homem com uma única mulher, ok, você tem direito de pensar assim, mas não pode pregar e nem contestar quem pensa diferente. Por quê? Porque a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade. Por isso, para que essas ideias ganhem força na nossa sociedade, a palavra de Deus tem que ser contestada como um livro em que nós podemos depositar nossa total confiança. Essa é a geração em que nós vivemos, irmãos. A geração líquida, como alguns falam, a geração Nutella, a geração hipersensível, a geração que verá o cumprimento dos eventos finais e que verá Jesus vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, se os irmãos quiserem abrir, nem precisa, um texto que nós conhecemos bastante, falando desse contexto em que nós estamos vivendo, tempos terríveis, como na segunda carta de Timóteo 3:1 fala, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos angustiantes, poderíamos dizer, tempos estressantes, tempos agitados, tempos... Poderíamos aqui dar várias palavras para o tempo em que nós estamos vivendo, sem tirar do contexto bíblico, nem um jota, nem um tio. São tempos, irmãos, realmente muito difíceis, esses que nós estamos vivendo. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta, repito, ao jovem Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele falou que o Espírito, ele afirma expressamente que nos últimos tempos, os dias em que nós estamos vivendo, alguns se apartarão da fé, por quê? Por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas ou a ensinos de quem? De demônios. Por trás dessas ideologias, dessas filosofias que contrariam, que atacam a palavra de Deus, estão quem? Os demônios. E isto não é, repito, politicamente correto. Mas essa é a geração em que nós estamos vivendo. A geração, irmão, a Bíblia fala que nós precisamos, é uma obrigação nossa como seguidores de Cristo, respeitar as autoridades constituídas, mas quando envolve princípios, a ordem é, antes importa obedecer a Deus do que aos, mesmo que leis, projetos de leis, estão sendo estudados para serem executados, onde verdades absolutas e essenciais que Deus nos confiou nestes últimos dias serão rechaçadas e até proibidas de serem anunciadas ao mundo, a nossa atitude é anunciar como uma voz de trombeta, anunciar ao nosso mundo que está prestes a irromper a ira de Deus sobre ele, porque os homens na terra não há justiça, não há amor, não há conhecimento de Deus, o que só prevalece é ódio, perjurar, mentir, matar, e há homicídios, arrombamentos e mais arrombamentos. Este é o contexto em que nós estamos vivendo. E como verdadeiros seguidores de Cristo, nós precisamos exaltar a norma da palavra de Deus no nosso mundo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Nós estamos vivendo em tempos ainda relativamente, onde nós ainda temos relativamente condições de anunciar a mensagem. Mas nós sabemos que dias muito difíceis virão. E é nos dito, irmãos, que o trabalho que nós, como povo, estamos deixando de fazer em tempo de paz e prosperidade, teremos de fazer sob a mais ferrenha oposição e sob circunstâncias proibitivas.
Lembra que os apóstolos em Atos teve um momento que eles tiveram que pagar multas por pregarem, segundo muitos, costumes que nós não suportamos, não podemos aceitar. E tempos mais difíceis estão diante de nós. Segundo Jesus, qual é a fonte da vida de verdade? João 17, como eu já citei. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas surge a questão, por que, irmãos? Se as pessoas atacam a palavra de Deus, as pessoas contestam verdades absolutas da palavra de Deus, e por que todo esse ativismo em prol de Jesus como exemplo de amor a ser seguido, sendo que elas rejeitam a palavra de Deus? A Bíblia nos responde isso. Porque Satanás, nos últimos dias, ele virá como um anjo de luz. Ele tomará emprestado as roupas da realeza celestial. E é por isso que multidões serão enganadas. Ele vem como uma ideologia bela. Aliás, desde o princípio foi assim. Satanás ele nunca aparece como um ser terrível, como muitos pintam nos filmes de Hollywood. Satanás é um ser, um anjo celestial, já foi celestial, e um ser muito belo. Mas ele vem, ele aparece por trás de ideologias bonitas. Então fica difícil, irmãos, porque do lado de cá nós estamos anunciando Jesus, mas do outro lado da margem existem pessoas que estão anunciando também um suposto Jesus. Do lado de cá somos taxados de legalistas, extremistas, radicais, intolerantes, e é tantas palavras que são direcionadas a nós, mas do lado de lá não. São os tolerantes, as pessoas que têm amor, as pessoas que têm a Cristo, as pessoas que pregam as causas sociais justas, e fica o dilema, como escaparemos a isso, irmãos? E nós sabemos que o povo de Deus, eles serão tratados como inimigos da lei e da ordem. Então Jesus falou, santifica-os na verdade, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro dilema que tem sido levantado, outra bandeira que tem sido levantada nos nossos dias, a questão da criação, do pecado e da redenção. Muitos contestam o relato bíblico da criação como tendo sido literal. Aliás, livros são escritos e os primeiros 11 capítulos de Gênesis, segundo alguns filósofos, será nem ousaria chamar de teólogos, não são literais. Portanto, a história da criação de um Deus que criou o mundo em 6 dias literais não passa de um grande mito, segundo esses ativistas do nosso século presente. Um outro dilema, porque Jesus, ao falar sobre a criação, ao falar sobre a família, ao falar sobre o casamento, ao falar sobre a origem da vida, ele nos remete aonde? Ao Gênesis 1 e 2. Mas essas pessoas que levantam a bandeira de Jesus, do amor, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da caridade, eles contestam esses relatos. Precisamos, irmãos, erguer alto a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Mas surge uma pergunta, e daí, que benefícios encontraremos em, primeiro, acreditar na totalidade da palavra de Deus, estudar na sua totalidade e procurar viver, pela ajuda de Deus, do Espírito Santo, as verdades na sua totalidade das Sagradas Escrituras. Quais benefícios encontraremos em fazer isto? Porque, aparentemente, só perderemos segundo a norma do mundo. Se eu guardo o sábado, eu terei problemas no meu trabalho, na sociedade, nos negócios, empreendimentos, segundo a ótica comum do mundo. Mas em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, olha só, irmãos, os benefícios que nos são prometidos por Deus, se assim o fizermos, mesmo indo
contrário a tudo que o mundo prega e ensina. Em meio de feroz oposição, em meio de dificuldades, em meio de privações, que benefícios o povo de Deus terão? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te o quê? Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, o estudo das sagradas letras, das escrituras, podem nos tornar pessoas sábias e nos levarmos para onde? Para a salvação em Cristo Jesus. Irmãos, tantas pessoas que eu conheço, sem nenhum estudo, não tiveram a oportunidade de estudar, não tiveram nenhuma formação, mas que são extremamente sábias por estudarem as sagradas letras da vida, a palavra de Deus. Eu conheço pessoas que aprenderam a ler na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E o texto continua: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, as filosofias que inundaram o nosso mundo, as ideologias marxistas, socialistas e tantas outras vertentes ateístas, têm prendido as pessoas em um belo e grande castelo, porém um castelo de areia. E quando a tempestade da ira de Deus se irromper sobre o nosso mundo, esse castelo grande e vistoso, como a Torre de Babel, se desfalecerá, e as pessoas que estiverem dentro dele também perecerão. Mas aqueles que estiverem firmados na rocha dos séculos, a palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo e nos profetas, estes permanecerão inabaláveis em um mundo abalável que é o nosso. Amém? Esses são os benefícios que a palavra de Deus nos oferece, nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos educa na justiça, a fim de que os homens e as mulheres de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, sendo pecadores, por meio da graça de Deus, a presença do Espírito Santo em nós, o nosso caráter é purificado à semelhança do caráter do verdadeiro Cristo, que não essas ideologias pregam, não o que essas ideologias pregam, mas o Jesus Cristo encarnado das Sagradas Escrituras. E eu pergunto, irmãos, o mundo pode proporcionar benefícios maiores do que estes? Em hipótese alguma. Jesus, ele era muito radical em defender a verdade, irmãos. Lembra naquela situação em que Jesus estava e ele fala um discurso ali que envolvia morte, sacrifício, renúncia, e as pessoas disseram, esse discurso ele é muito duro, não tem como suportar esse discurso. E a Bíblia fala que muitos já não mais o seguiam. Jesus se dirigiu para os seus discípulos, que estavam ali com ele, mais próximo dele, e vocês? Vocês também não querem se retirar? O que Jesus estava dizendo? Vocês vão aceitar essa renúncia, esse sacrifício que eu estou oferecendo a vocês, se não podem se retirar. Mas a resposta de Pedro, irmãos, ela deve expressar a nossa resposta hoje no século 21. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de quê? Da vida eterna. Tenhamos muito cuidado, irmãos. Em todo lugar cuja influência afasta as pessoas da palavra de Deus, pode ter certeza que uma influência satânica está ali presente. Não importa onde seja. Não importa aonde seja. Nós iremos concluir o estudo de hoje. O salmista Davi, ele comparou a palavra de Deus como uma lâmpada, como uma luz. Nós estamos vivendo em um mundo de trevas, de escuridão, irmãos, e eu diria que as escuridão, as trevas nas quais nós vivemos no século 21, nessa geração
renascimento, do surgimento do conhecimento científico, filosófico, tecnológico. Em todas as áreas, sabe, parece que houve uma explosão do conhecimento. Em todas as áreas, parece que contrário àquela escuridão da idade medieval. Mas mesmo com tanto conhecimento, com tantos avanços científicos, eu creio que nós hoje estamos vivendo em um mundo que as trevas são mais terríveis do que as trevas no período da Idade Média. Tanto que na palavra profética nos dito, representada a condição do mundo, que Jesus vai vir que hora da noite? À meia-noite, no clímax da escuridão total. Obviamente que isso é no sentido figurado, não é exatamente à meia-noite, embora possa ser também, não sabemos o dia e a hora, mas a referir-se às trevas que inundarão o nosso mundo. Isaías fala isso, 60, 1-5, e a nossa luz deve resplandecer nessas trevas morais. Apocalipse 18:4 fala, 18:1, que ele viu um anjo descendo do céu e a terra foi iluminada com a sua glória. Esse anjo nada mais é que o povo de Deus, revestidos do Espírito Santo, cuja luz inundará as trevas deste mundo. E o salmista Davi assim apresentou a palavra de Deus como a luz, a lâmpada que ilumina os nossos pés neste mundo de trevas e escuridão. E por que, ou por quanto tempo a palavra de Deus ela durará? A palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é o quê? Eterna. A flor cai, as ervas se murcham, nação passa, gerações passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Porque tal como Deus é eterno, a sua palavra subsiste para sempre. Então, o compromisso que nós precisamos hoje, irmãos, porque Jesus, ele pronunciou uma bênção especial sobre nós, que estamos e aceitamos a palavra de Deus. E é o último texto que nós iremos ler hoje. Lucas 11:28. Olha só a bênção que Jesus dirigiu para nós. Lucas 11:28. Que bênção maravilhosa a que Cristo nos oferece. Todos encontraram? Aqui fala da exclamação de uma mulher que, quando viu Jesus falando ali, pregando aquelas multidões, a multidão que estava ali, uma mulher exclamou, dizendo que bem-aventurada foi a mulher que concebeu a Cristo e os seios que o amamentaram. De fato, bem-aventurada. Mas a resposta de Jesus foi ainda mais interessante, o versículo 28. Ele, porém, respondeu, antes. Por quê? Primeiro, essa mulher, a Virgem Maria, foi sim bem-aventurada, mas antes dela, bem-aventurados são quem? Os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Isso nos faz lembrar, irmãos, quase que imediatamente, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados os que ouvem, os que leem a palavra da Escritura, da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. São essas as bênçãos que Deus nos oferece por exaltarmos o estandarte da sua verdade no mundo. Conclusão: devemos aceitar as Santas Escrituras como a infalível revelação de Deus. Nenhum cristão, irmãos, crescerá em graça e no conhecimento de Deus sem o hábito da leitura, do estudo da palavra de Deus, os ensinos do livro de Deus. Por isso, a nossa decisão precisa ser, primeiro, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Segundo, desejamos aceitá-la como regra de fé e prática. E terceira, prometemos pela graça de Deus estudar e praticar os princípios estabelecidos nela, custe o que custar, porque nós sabemos que os princípios da palavra de Deus, eles são todos contrários aos nossos gostos e às nossas inclinações naturais. Que Deus nos abençoe, irmãos. Não retrocedamos, não nos submetamos a essas vãs filosofias. Paulo escreveu isso. Cuidado que ninguém vos venha enredar com as suas vãs filosofias e sutilezas, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque é nele que habita corporalmente toda a plenitude da verdade. Amém?